capítulo número 4, do versículo 35 até o 41, amém? É um texto bastante conhecido, amém? Aleluia. São Marcos capítulo 4, verso 35 a seguir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. São Marcos, capítulo de número 4, verso de número 35. Todos acharam? Amém? Vamos ler. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor. E diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Senhor Jesus, mais uma vez, Pai, nós clamamos a Ti nessa noite. Queremos Te adorar, Pai, pela Tua grande misericórdia, pelo Teu grande amor, pelo Teu poder sobre nossas vidas. Queremos Te adorar, Pai, porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de estar aqui nessa noite. Te louvamos pela Tua presença, Pai, pela Tua palavra, pela ministração do Senhor aos nossos corações. E te pedimos, ó Deus, que venha nos abençoar com o poder do Teu sangue. Pai, que essa palavra venha aos nossos corações e que nós possamos ser abençoados através dela. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos e nós te agradecemos. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, aqui nós temos um texto que é bastante conhecido da igreja, amém? Graças a Deus por isso, porque nós conhecemos a palavra de Deus, amém? Mas a Bíblia diz, e esta é a verdade, a palavra de Deus, ela se renova a cada momento, amém? Toda vez que você ler a Bíblia, você vai encontrar na Bíblia coisas novas que o Espírito de Deus vai revelar no seu coração. A Bíblia é um tesouro que Deus colocou na mão dos seus filhos, amém? Mas esse tesouro só tem qualidade, esse tesouro só tem importância se você procurar descobri-lo, se você procurar entender e aprender da palavra, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por isso a Bíblia nos ensina, e o Senhor disse assim: aprendei de mim. Como eu posso aprender de Jesus? Através da sua palavra. A Bíblia diz assim: examinais as Escrituras, porque cuidais nela ter a vida eterna. Como eu posso ter a vida eterna? Examinando as Escrituras e cumprindo aquilo que Deus nos ensina, amém? Então, queridos, a Bíblia é a carta de Deus aos homens, é uma carta do Pai para o Filho, mostrando o seu grande amor, a sua grande misericórdia, o seu projeto de salvar-nos, de nos levar à vitória, amém? Aqui nós encontramos nesse texto, Jesus Cristo estava em determinado lugar, e a Bíblia diz que já era tarde. Qualquer pessoa que conhece o mar vai saber que se o mar é assustador de dia, imagine à noite. Já era tarde, mas Jesus olha para os seus
fala para eles: passemos para outra banda, ou seja, vamos atravessar para o lado de lá. Aleluia. E a Bíblia diz que eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. A história não conta o final dos outros barquinhos, mas a história desse barco que Jesus está indo, ela tem um final feliz, ela tem um final vitorioso, porque toda a história que Jesus é colocado no meio, toda a história que Jesus faz parte, ela é uma história com final feliz. Amém? Casamento que é construído na base da presença de Jesus vai ser um casamento abençoado. Família baseada em Cristo Jesus vai ser uma família abençoada. Todo projeto que você fizer e que Jesus estiver presente, saiba de uma coisa: você vai ser abençoado, vai ser vitorioso. Amém? Os discípulos olham para Jesus e ele diz para eles: vamos passar para outra banda. Queridos, talvez alguém olhasse para eles e dissesse: são loucos, vão sair essa hora, vão entrar nesse mar tão bravio, mar escuro, nessa hora vão atravessar. Eu creio que o barco dos discípulos não era um grande barco. Hoje nós podemos ver grandes navios que cruzam os oceanos, mas naquela época ainda não havia tanta tecnologia, não havia tanta progresso. Eles tinham barco, mas não era um tão grande barco. Mas dentro daquele pequeno barco havia um grande homem, havia o Filho de Deus, que estava ali para abençoar a vida deles. Amém? Queridos, aqui nós vemos que os discípulos tiveram que enfrentar uma tempestade, eles tiveram que enfrentar um grande problema, mas, queridos, Jesus estava ali com eles, e quando Jesus está, Ele tem o controle de todas as coisas. Amém? Jesus está no controle até mesmo quando a tempestade tira o leme da nossa mão, até quando a tempestade tira de nós a esperança. Jesus continua no controle. Há um texto bíblico que diz assim para nós: não fiquem preocupados com o dia de amanhã, porque basta para cada dia o seu mal. Queridos, muitos de nós estamos vivendo o dia de amanhã, mesmo antes de ter vivido o dia de hoje. É impossível ter uma vida abençoada assim, é impossível ter uma vida de paz assim, é impossível você ter uma vida controlada assim, porque a própria palavra está dizendo para nós vivermos um dia de cada vez. Amém? Como é viver o dia de amanhã antes de passar o dia de hoje? É você sofrer as preocupações do dia de amanhã, é você ficar pensando no problema que você vai enfrentar amanhã, é você ficar pensando que não vai conseguir resolver situações amanhã. E é verdade que você não tem como planejar o dia de amanhã, porque a Bíblia diz que todas as coisas, elas estão debaixo do controle de Deus. A Bíblia fala de um homem que comprou uma terra, plantou, colheu muito, ficou rico, construiu celeiros, encheu de mantimentos, fez um planejamento, e ele pensando: talvez vou viver mais 40 anos, esse celeiro que tenho aí, tudo que eu tenho guardado dá para mim viver o resto da vida. Então, alma, come, bebe e folga. Mas a palavra diz que no mesmo dia, aquele homem ouviu uma voz: essa noite te pedirão conta da sua alma, e tudo que você guardou, para quem vai servir? Querido, isso fala de quê? De nós ficarmos pensando que temos controle das coisas, quando as coisas estão debaixo do controle de Deus. Nós pensamos que nós podemos controlar os dias de vida na terra, quando isso está debaixo do controle de Deus. A medicina tem procurado criar meios para que as pessoas vivam mais, para que as pessoas prolonguem os seus dias, mas ninguém pode ter esse controle. Tudo
está debaixo do controle de Deus. Os discípulos, eles entraram no barco e saíram. Eles estavam navegando. Para eles talvez estavam olhando para as ondas do mar, olhando para o vento, preocupados, mas continuavam remando. Mas chega um momento que a palavra diz que surgiu uma grande tempestade. Diz a palavra aqui que levantou-se grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco. Por cima do barco. É ondas gigantes. São coisas terríveis, né? Que nós encontramos no nosso dia a dia também. Problemas que passam por cima de nós, que nós não olhamos. Nós olhamos e não vemos uma saída, uma resposta. Nós não temos direção, ficamos desesperados. Foi assim que os discípulos ficaram. Nós vemos aqui que eles começaram a remar de um lado para o outro, preocupados como fazer para controlar aquele barco. Queridos, as tempestades, elas são inevitáveis. Elas chegam quando nós menos esperamos. E elas vêm mesmo que você não espere, que você queira. Elas estão fora do nosso controle. Elas abalam a nossa vida. Aleluia. As tempestades, muitas vezes, elas tiram de nós as forças. Elas nos intimidam. Elas lutam contra nós. Aleluia. Mas é importante nós entendermos que mesmo quando Jesus está, a tempestade se levanta. Porque muitas vezes, quando nós estamos passando por tempestades, é normal alguém julgar você, alguém olhar para você e dizer: é porque você não tem Deus. Você está passando por essa luta porque não crê em Deus. Você está passando por esse problema porque você não confia em Deus. Há muitas pessoas que fazem julgamentos daqueles que estão passando por tempestades, mas mesmo com Jesus no barco, a tempestade pode se levantar. Aqui nós temos um exemplo claro. Jesus estava no barco e a tempestade se levantou. Ou seja, na minha e na sua vida, você pode estar com Jesus no coração, mas a tempestade pode se levantar, ela pode vir contra você. Mas uma coisa você precisa ter claro, é que quando Jesus está no barco, Ele tem o controle até das tempestades. Amém? A palavra de Deus nesse capítulo 4 de Marcos, fala que Jesus estava atravessando o mar da Galileia. Eles foram surpreendidos pela tempestade. Eles foram surpreendidos por aquela ventania que açoitava o barco. Eles não tinham planejamento de que haveria aquela tempestade. Eles não sabiam que iriam passar por aquela dificuldade. E quando isso se levantou, eles começaram a ficar desesperados, pensando: vamos morrer, vamos perder tudo. A Bíblia diz que eles começaram a clamar. Queridos, quando a tempestade vem, nós começamos a ter esse sentimento de perda, de desespero, de derrota. Começamos a pensar: estamos perdidos. E a Bíblia diz que eles, quando sentiram assim, eles clamaram pelo socorro, clamaram por Jesus. E eles disseram para Jesus: Mestre, o Senhor não se importa que nós pereçamos? Em uma outra tradução vai dizer assim: Mestre, o Senhor não importa que a gente morra? Aqueles discípulos estavam agora fazendo uma pergunta para Jesus. Quem sabe essa é a mesma pergunta que eu e você fazemos para Deus.
Deus, o Senhor não está preocupado comigo? Será que o Senhor esqueceu de mim? Será que o Senhor não está vendo a minha situação? Porque eu e você passamos por tempestades, passamos por lutas, problema financeiro, problema na saúde, problema na vida emocional, crise de relacionamento. São tempestades que assolam a nossa vida. Problemas no trabalho, crise financeira, tantas coisas que vêm trazendo para nós uma sensação de que estamos perdendo o controle das coisas, que estamos sendo destruídos. Às vezes uma pequena onda que se levanta no mar é a gota d'água para a gente ficar desesperado, pensando agora acabou tudo. E os discípulos clamaram a Jesus dizendo: o Senhor não se importa que a gente morra? Parece que os discípulos estavam pensando assim: puxa vida, quanto que nós já fizemos por Jesus, andamos com Ele, estamos aqui remando para Ele viajar, e Ele não se importa com a gente. Queridos, eles estavam se sentindo desamparados. Eles gritaram com alta voz, dizendo: Mestre, não se importa que nós morramos? Talvez tenha sido essa a sua pergunta para Deus hoje. Talvez você tenha falado com Deus hoje dizendo: Senhor, o Senhor não importa com a minha família? O Senhor não importa, Senhor, com a minha vida financeira? Ou Senhor, o Senhor não se importa com a minha situação no trabalho? O Senhor não está vendo as afrontas que estou passando? O Senhor não vê a dor, o meu sofrimento, o quanto que eu estou lutando para sair dessa situação? O Senhor não se importa com isso? Queridos, fazemos assim como os discípulos. Quando passamos noites a fio sem dormir, pensando no dia de amanhã, e perguntamos: Deus, o Senhor não está preocupado comigo? Quando nós estamos vivendo a assolação de uma tempestade, nós temos um sentimento de que estamos só, que ninguém está olhando para nós. Bate aquele desespero, aquela preocupação. São as circunstâncias da vida que nos levam a viver assim. E nessa hora você ora, você busca Deus, e você não vê socorro, você não vê algo acontecendo. Você começa a pensar: Deus esqueceu de mim. Como os discípulos começaram a gritar, a mexer naquele barco, quem sabe puxando o leme para um lado e para o outro, e Jesus não acorda. Jesus, o Senhor não se importa que a gente morra? Queridos, nessa hora nós precisamos acreditar que Jesus está no controle de todas as coisas, amém? Pode ser uma pequena ou uma grande tempestade, para Jesus não há intensidade do problema. Para Jesus o que é necessário é nós agirmos com fé, amém? Queridos, por que os discípulos deveriam ter fé e não medo? Porque sempre que o medo vem, ele destrói a nossa fé. Quando o medo vem, a fé entra em falência. Quando o medo vem, nós perdemos a confiança em Deus, e nós começamos a agir com as nossas próprias forças. Mas nós temos uma solução. A presença de Jesus no quarto, ela faz toda a diferença. Aleluia, glória a Deus. Queridos, por que aqueles discípulos deviam ter fé e não medo? Porque eu e você temos que ter fé e não medo. Primeiro, por causa da promessa de Jesus, amém? O que Jesus disse para aqueles discípulos: vamos passar para outra banda. A promessa de Jesus aqui é que eles iam passar para o outro lado. Não há na promessa de Jesus alguma coisa que diga assim: vocês vão ser afundados no mar,
vocês vão perder o controle, vocês vão ser derrotados. Mas a promessa de Jesus é que eles iriam passar para o outro lado. Quando Jesus dá uma palavra para mim, para você, essa palavra não falha, porque ela não é palavra humana, é uma palavra divina. Amém? Jesus olhou para os discípulos e falou: vamos passar para o outro lado. Como Ele fala comigo, com você, vamos vencer, vamos encontrar vitória. Querido, Jesus tem uma promessa para a sua vida. A Bíblia diz que aquele que crê não perece, mas tem a vida eterna. Jesus disse assim: vinde a mim para que tenham vida. Nós encontramos na palavra de Deus diversas promessas de Jesus para mim e para você, e todas elas são promessas de bênção, promessas de vitória. Por essa razão, queridos, nós temos que confiar na palavra de Deus e saber: a promessa de Jesus é essa. Pode o mundo dizer o contrário, pode as pessoas falar que não vai ser assim, mas você pode confiar e profetizar. Jesus falou que vai ser assim e vai ser assim. Amém? Por que será que muitas vezes nós temos uma promessa e não recebemos a bênção que buscamos? É porque nós desistimos de buscar a promessa. Os discípulos poderiam ter escrito uma história diferente. Poderíamos estar lendo aqui: os discípulos de Jesus sofreram naufrágio e morreram no mar da Galileia. Se eles parassem de remar, se eles parassem de crer, se eles não buscassem a Jesus, se eu não clamar, se eu não buscar, se eu não crer, queridos, nós perdemos a batalha. Há muitas pessoas que desfalecem, que desistem daquilo que Deus promete, e aí depois nós não recebemos a bênção e culpamos a Deus. Olhamos para Jesus e dissemos: por que o Senhor permitiu? Por que o Senhor deixou? Queridos, muitas vezes nós perdemos a promessa porque nós não acreditamos na promessa. Segunda razão para nós termos fé e não medo é por causa da presença de Jesus. Guarde no seu coração: você tem promessa. Amém? E por causa da promessa, você não pode ter medo da tempestade, mas você tem que ter fé que Jesus acalma a tempestade. Segunda razão, você tem Jesus no barco. E se você tem Jesus no barco, você não pode ter medo, mas você precisa ter fé. Amém? O Criador dos céus e da terra é o que estava no barco com os discípulos. Amém? Jesus está com você também. Ah, você vai conquistar? Não, você não vai não, é difícil. Não, mas eu tenho Jesus e eu vou conseguir. Ah, você nunca vai sair dessa situação. Não, eu tenho Jesus e Ele vai me dar a vitória. Alguém vai dizer: você está derrotado, mas você vai dizer: não, eu tenho Jesus e Jesus, Ele me garante a vitória. Amém? Segunda razão para ter fé e não medo é a presença de Jesus no barco. A presença de Jesus no barco aqui significa ter Jesus na minha vida. A Bíblia diz que se você tiver Jesus no seu coração, você verá 1000 caírem do teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido, porque há segurança em Jesus. A Bíblia diz que se você crer em Jesus e colocar Ele no seu coração, você não vai ser amaldiçoado, você não vai sofrer as consequências desse mundo perdido, mas você vai ser guardado, porque a Bíblia diz que Deus envia um anjo e se acampa ao redor dos que temem. Glória a Deus. Acampar, queridos.
é diferente de passar. Amém? Amém. A gente de vez em quando canta um cântico assim: o anjo vai passar e traz a bênção para você. Amém? O anjo vem e traz a bênção. Mas mais que trazer a bênção, Deus quer que o anjo se acampe, ou seja, mora perto dele, mora perto dela, fica cuidando dele ou dela. O anjo do Senhor acampa. Acampar é ficar perto, é ficar junto. O anjo do Senhor nunca sai de perto de você. Quando você tem Jesus, alguém pode dizer assim: é perigoso, talvez não vamos conseguir, mas você vai dizer: não, eu tenho um anjo que está comigo. Amém? Louvado seja o nome do nosso Deus. Queridos, eu lembro da história de um pastor que ele ia pregar em um bairro distante do centro da cidade, um bairro perigoso, e ele tinha que passar por uma rua onde muitas vezes aconteciam tragédias ali. Esse pastor, mesmo assim, ele foi pregar naquele lugar. E ele não sabia de nada, mas no outro dia ouviu-se a notícia dizendo: quem será aquele segurança que o pastor contratou? Porque os inimigos ficaram ali com pedras esperando para apedrejar o pastor. Mas quando o pastor estava passando por aquele caminho, eles viram um grande segurança, um homem forte, e eles temeram. O pastor não sabia, mas o anjo estava com ele. Amém? Talvez você, em muitos momentos da sua vida, você pensa que está só, mas tem um anjo cuidando da sua vida, tem um anjo cuidando da sua casa, tem um anjo cuidando da sua família. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, o nosso Deus, Ele é soberano. Nada pega Deus de surpresa. A tempestade que se levantou naquele mar era surpresa para os discípulos, mas para Jesus não. Jesus sabia que tudo poderia acontecer, mas ele estava seguro no Pai. É por isso que Jesus deitou na polpa do barco, pegou uma almofada, e ali, quem sabe, aquele vento, a brisa do mar, ajudava Jesus a dormir. Amém? Porque Jesus tinha segurança no Pai. A mesma segurança que Jesus tinha diante do Pai, a segurança que você precisa ter diante de Jesus. Descansa no Senhor. Esse problema, essa luta, essa tempestade que tem se levantado, ela não está fora do controle de Deus. Ela só vai até onde Deus permitir, porque todas as coisas estão submissas a Deus. Aleluia. Jesus tem o controle das coisas. Jesus está pronto para nos ajudar. A quarta razão, aleluia, para nós termos fé e não medo, não é apenas por causa da promessa, nem por causa da presença de Jesus, mas por causa do poder de Deus. Amém? A promessa de Jesus, ela se cumpre. A presença de Jesus, ela é a nossa segurança. A paz que Jesus nos dá, ela é uma paz permanente. Mas mais que isso, nós podemos contar com o poder de Jesus. E o poder de Jesus supera todas as coisas. Os discípulos estavam ali, crendo na promessa e na presença de Jesus, mas eles não conheciam o poder de Jesus. Às vezes nós falamos de Jesus, às vezes nós dizemos que cremos em Jesus, nós falamos que temos Jesus, mas nós não sabemos quem Jesus é.
Nós não sabemos qual é o poder que Jesus tem. Até os discípulos que andavam com Jesus, a Bíblia diz que eles ainda não conheciam Jesus. Eles estavam com Jesus no barco, a tempestade veio, eles ficaram atemorizados, amedrontados. Por quê? Porque eles não sabiam que Jesus tinha poder sobre a tempestade. Eles estavam ali preocupados. Mas o nosso Deus, aquele que sustenta todas as coisas, pela palavra do seu poder, Ele tem autoridade sobre as ondas do mar. Aleluia. Aquele que está no centro de todas as coisas, aquele que criou os animais, que criou as plantas, que criou o céu e a terra, Ele tem todo o poder. Aleluia. Ninguém pode resistir o poder do nosso Deus. Ninguém pode resistir o poder daquele que está conosco. Amém? Queridos, talvez as lutas do dia a dia, os problemas, possam estar causando desespero na sua vida, preocupações, agitação, mas o poder de Jesus é maior. Amém? O poder de Jesus, Ele realiza o que é impossível. Quando Jesus se levantou ali da popa do barco, Ele olha para o mar, olha para o vento, e Ele diz: aquieta-te, fica quietinho aí. E Ele olha para os discípulos e pergunta para eles: por que vocês são tão tímidos ou medrosos? Por que vocês não têm fé ainda? E depois que Ele acalma o mar, depois que Ele aquieta a tempestade, os discípulos começam a olhar para o outro e pensar e dizer: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? A pergunta quem é esse significa que os discípulos ainda não conheciam a intensidade do poder de Jesus. Eu pergunto para você nessa noite: você conhece a intensidade do poder de Jesus na sua vida? Você sabe o que Jesus pode fazer? Você sabe que Ele tem poder para realizar? Queridos, nós subestimamos o poder de Deus nas nossas vidas, e é por isso que nós vivemos uma vida de fracasso. Qualquer vento nos abala, qualquer problema tira a nossa fé, faz a gente sair do foco, faz a gente pensar em desistir, largar de Deus, dizer: Jesus, o Senhor não se importa comigo. Mas a palavra do Senhor é fiel, porque toda tempestade que se levanta com Jesus no barco, ela tem que se aquietar. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Quem sabe a tempestade que está assolando a sua vida, ela possa ter saído do seu controle, mas ela não saiu do controle de Jesus. Jesus continua controlando. Amém? Pode até você pensar ou não saber para onde está indo, mas Jesus sabe aonde você vai. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus sabe o que você está precisando. Jesus sabe o que você necessita. Jesus sabe que está havendo uma tempestade no barco da sua vida, da sua família, do seu trabalho, mas Ele sabe que ela tem dias contados, porque Ele é Senhor do tempo. Louvado seja Deus. Por isso, queridos, nós temos que colocar a nossa confiança em Jesus. Nós temos que crer no Senhor Jesus, acreditar no que Ele pode fazer. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque quando nós deixamos de crer, nós anulamos aquilo que nós estamos reivindicando. Se você vai pedir algo para alguém e não acredita que Ele vai te dar, você está anulando o seu pedido. Como eu vou pedir algo para alguém que não vai me dar? Às vezes nós agimos assim.
Pedimos para Jesus, mas só por pedir. Sabe aquela situação que a gente fala assim: vou pedir só por pedir? Alguém já fez isso com os pais? Vou pedir para minha mãe para ir na festa, não sei que ela vai deixar. Pedir por pedir. Ah, vou pedir para o meu pai me dar um presente, não sei que ele não vai dar. Pedido por pedido. Você não crê. Mas quando nós cremos, queridos, nós podemos dizer assim: eu vou pedir para Deus, e Ele, na sua bondade, vai fazer. Amém? E se Ele não fazer, é porque não era hora de fazer, ou não era para fazer, mas Ele tem poder para fazer. Amém? Queridos, nós precisamos entender algumas coisas para nós não fazermos como os discípulos fizeram, dizendo: Jesus, o Senhor não se importa que morramos. Porque há situações que Deus permite acontecer nas nossas vidas para o crescimento da nossa fé. Outras coisas Deus permite acontecer nas nossas vidas para nós aprendermos lições de Deus. Então nós precisamos entender que há vontade soberana de Deus, que Ele faz o que Ele quer fazer. Amém? Mas Ele tem poder para fazer. Ele tem poder sobre a morte. Aí nós perguntamos: mas se Deus tem poder sobre a morte, por que alguns morrem? Porque é uma vontade de Deus, porque é algo que Deus está controlando, e Ele sabe o que está fazendo. Amém? Às vezes é difícil para você entender isso, mas entenda uma coisa: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Até quando você prepara para viajar e não dá certo, se você está no controle de Deus, você vai saber que era livramento de Deus, que era algo que Deus não queria que você fizesse. Amém? Como cristão, como filho de Deus, eu e você precisamos aprender a viver debaixo do controle de Deus. Amém? Talvez os discípulos não queriam passar para outra banda na noite, naquele dia escuro, naquele momento que parecia que mesmo vinha uma tempestade, mas era a vontade de Deus. Não que eles perecessem, não que eles fossem destruídos, mas que eles aprendessem que Jesus tinha autoridade para acalmar a tempestade. Talvez você está indo para um lugar que você não quer, mas você vai entender que Jesus está no controle para mudar a sua vida, para transformar o seu coração, para te dar uma bênção. Talvez você está passando por uma situação hoje que você não entende o porquê, mas Deus tem um porquê, Deus tem um para quê, Deus tem uma motivação, porque Ele tem controle de todas as coisas. Amém? Mas uma coisa você precisa ter claro: todas as coisas são possíveis para Deus. Amém? Quando você for orar, você ore crendo que Deus pode fazer. Amém? Não faça como o filho que pede por pedir. Vou pedir só para ver se o pai vai dar ou não. Será que ele vai dar? Dúvidas é sinal de falta de fé. Amém? Eu quero que nessa noite você comece a exercitar a sua fé. Queridos, uma coisa é você não ter fé, outra coisa é você ter fé e não exercitar. Amém? É como uma ferramenta. Você pode não ter a ferramenta, é uma coisa. Você pode ter a ferramenta e não usar. Agora, se você tem a ferramenta, use. Hoje nós estamos falando de fé. Aleluia. Use a tua fé. Amém? Tem tempestade no seu barco, use a fé. Quando os discípulos foram acordar Jesus, é sinal de fé. Eles acharam a última resposta que eles podiam buscar. Depois de lutar tanto, eles lembraram: só Jesus agora. Talvez a sua vida hoje esteja nesse momento sendo só Jesus na causa, como a gente fala.
só Jesus para resolver. Mas se é só Jesus, então alegre-se, porque quando sopra Jesus, você sabe que Ele pode tudo fazer. E nessa noite eu quero que você coloque a sua fé no poder do sangue de Jesus, para que essa situação da sua vida seja controlada pelo poder de Deus. Coloque-se de pé para nós orar. Talvez o seu problema, a sua grande tempestade, seja um problema financeiro, e você não vê saída, e você não tem para onde se mexer, está apertado de todos os lados. Saiba que Jesus tem controle. Mais do que o que você precisa, Jesus tem para te dar, amém? Quem sabe o seu problema seja no seu relacionamento familiar. Tem uma guerra se levantando dentro da sua casa, dentro do seu lar, dentro da sua família. Parece que todo mundo vai se desagregar e você não sabe o que fazer. Lembra que Jesus tem o controle. Ele é o Senhor da paz, amém? Talvez o seu problema seja uma enfermidade, uma doença terrível, algo que tem tirado a sua paz. E talvez você já tenha orado assim: vou orar por orar, mas eu não creio mais. Nessa noite, coloque a sua fé em ação, entregue a sua vida ao Senhor, deixa Jesus dirigir o seu barco. Talvez você esteja dizendo: minha esposa, só Deus. O meu esposo, só Deus. Se é só Deus, você tem esperança, porque Ele pode tudo fazer, amém? Aquilo que você não crê mais nessa noite, creia. Aquilo que você já nem espera mais nessa noite, espere no Senhor, anima-te. A Bíblia diz que Ele fortalecerá o teu coração. Glória a Deus. Talvez você possa dizer: pastor, no meu caso, eu não tenho nem coragem de falar, porque é difícil demais. É difícil, mas não é impossível. Aleluia. Queridos, para você exercitar a fé, não é necessário você virar cambalhota e rolar no chão, nem pular e gritar. Você precisa crer no que Deus pode fazer. Aleluia. Você precisa sair daqui dizendo: eu confio que Jesus vai mudar a minha situação. Eu creio que Jesus vai resolver o meu problema. Eu creio que Jesus vai curar essa doença, que Jesus vai realizar o meu sonho, que Jesus vai abrir essa porta. Eu creio que Jesus pode fazer, e Ele não está dormindo. Aleluia. Feche os teus olhos. Senhor Jesus, às vezes nós somos como os discípulos, que olhamos para Ti e dizemos: Senhor, não se importa conosco. Falamos contigo, ó Pai, às vezes com palavras vazias. Falamos contigo, Pai, palavras que saem mecanicamente da nossa boca, mas o nosso coração está longe. A nossa fé parece sufocar, a nossa confiança parece não existir, e nós começamos a entrar na onda daqueles que não têm Deus. Começamos a ver problemas por todos os lados, não encontramos saída. O Espírito Santo de Deus. E aí nós começamos a ver a tempestade envolver o nosso barco. Aleluia. Pai, nós queremos confessar a Ti que muitas vezes nós somos duvidosos, que nós não cremos no que o Senhor pode fazer. Mas nessa noite, Pai, nós queremos exercitar a nossa fé em Ti. Em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui buscando a Tua face. Nós estamos aqui, Pai, buscando a resposta do céu.
Nós estamos aqui abrindo nosso coração para Ti, dizendo: Pai, está doendo muito, está doendo muito, está difícil crer. Pai, nós estamos aqui, Senhor, para confessar a nossa necessidade. Nós sabemos, Pai, que não tem mais outro caminho, não há outro jeito para nós, mas nós sabemos que o Senhor tem jeito, o Senhor tem resposta. Espírito Santo, a Tua palavra diz que Tu intercedes por nós com gemidos inexprimíveis. Nós entramos diante de Ti, Espírito Santo, e pedimos: intercede em nosso favor. Pai, nós precisamos de uma resposta, precisamos de um livramento, precisamos de um milagre. Senhor, fala conosco, fala, Senhor, com essa tempestade. Diga para ela: acalma-te, vento. Querido Senhor, Lázaro, que já estava morto há quase 4 dias, quando ninguém mais esperava a vida, o Senhor chamou ele para fora. Por isso, Pai, nós clamamos a Ti nessa noite, para que o Senhor venha chamar para a vida os nossos sonhos, os nossos projetos, as nossas necessidades, aquilo que nós buscamos de Ti. Pai, nós pedimos ao Senhor: ressuscita nessa noite. Glória a Ti. Oh, aleluia, 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 aleluia. Senhor, nós cremos na Tua palavra, nós cremos no Teu poder, nós cremos na Tua autoridade. Nós sabemos, Pai, que a tempestade, ela se levanta, mas ela tem que se calar diante da Tua voz, ela tem que se calar diante da Tua ordem. Por isso, nessa noite, Pai, te pedimos: dá somente uma ordem, Pai, na vida dos Teus filhos, na vida de Tuas filhas aqui, ó Pai. Dá uma ordem de vitória, uma ordem de bênção, Pai, para que eles se alegrem, para que eles se levantem, para que eles se fortaleçam. E nessa hora, em nome de Jesus, toda tempestade, em nome de Jesus, eu digo: acalma-te, vento. Glória, glória, glória a Deus. Glória, 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 glória a Deus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Senhor, nós cremos na Tua palavra e sabemos que Tu és fiel para fazer. Pai, abençoa os Teus filhos agora, abençoa, Pai, trazendo resposta à oração, trazendo milagre do céu, trazendo, Pai, a bênção que eles precisam. Glória a Deus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Fale com o Pai. Senhor é Deus. Oh, aleluia, creia na palavra. Oh, glória, glória, glória. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Oh, Senhor, acalma a tempestade na vida dos Teus filhos aqui, Pai. Aquilo que se tem levantado contra eles, Pai, para destruir a fé, para tirar a paz, para tirar a alegria. Senhor, acalma nessa hora e traz a paz, traz a bênção do céu, Glória a Deus. traz a provisão, Pai. Glória a Deus. Senhor, nós amarramos agora toda obra maligna, Glória a Deus. toda obra do mal, Senhor, que tem tirado, Senhor, as bênçãos das mãos dos Teus filhos. Em nome de Jesus, nós repreendemos agora toda a ação do mal, toda a tempestade das trevas. Em nome de Jesus, vai embora. Senhor, derrama a Tua bênção, Pai. Louvado seja Oh, Espírito Santo, nós te Louvado seja o pedimos. Teu nome. Abençoa os Teus filhos, ó Pai. Deus, em nome de Jesus. Louvado seja o Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia.
Louvado seja Deus. Aleluia, glória a Deus. Adore ao Senhor, adore a Ele. Oh, aleluia. Ele é quem acalma a tempestade. Oh, aleluia. Ele é quem acalma o mar bravio. Ele é quem muda a estação do ano. Não há nada que possa impedir o mover de Deus na sua vida. Aleluia. Toma posse da bênção do céu. Toma posse da vitória pela fé. Creia no que Deus está fazendo. Deus está rompendo barreiras nessa noite. Deus toca na sua vida. Deus faz milagre. Deus opera, porque Ele é Deus. Em nome de Jesus, Pai, abre as portas do céu. Derrama a bênção, Senhor, sem medida, na vida dos teus filhos, para que o teu nome seja glorificado. Pai, em nome de Jesus nós oramos, nós te glorificamos, nós te damos toda a glória, porque o Senhor é um Deus fiel. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela tua graça em nossas vidas. Obrigado pelo milagre na vida do teu povo. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos e nós te agradecemos. Aplauda o Senhor.